Olá, caros amigos do canal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos trabalhar o Código Penal Brasileiro, parte especial dos crimes contra a pessoa, título 1, capítulo 1, dos crimes contra a vida. Não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que o nosso canal possa crescer cada dia mais. Homicídio simples, artigo 121, matar alguém. Pena de reclusão de 6 a 20 anos. Caso de diminuição de pena, parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido, por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Homicídio qualificado. Parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, primeiro, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Segundo, por motivo fútil. Terceiro, por emprego de veneno, fogo, explosão, asfixia, tortura ou outro motivo insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum. Quarto, a traição. Se o homicídio é cometido à traição, à emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Quinto, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Pena: reclusão de 12 a 30 anos. Feminicídio. Inciso 6º, contra a mulher por razão da condição do sexo feminino. Inciso 7º, contra a autoridade ou agente descrito no artigo 120, no artigo 142 e 144 Constituição Federal, os militares, integrante do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício de função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, até o 3º grau em razão de sua condição. Inciso 8º, com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, homicídio contra menor de 14 anos. Inciso 9º, contra menor de 14 anos. Pena: reclusão de 12 a 30 anos. Contra menor de 14 anos, pena: reclusão de 12 a 30 anos. Parágrafo 2º. Considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve, primeiro, violência doméstica e familiar. Segundo, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Inciso 2º-B. A pena do homicídio contra um menor de 14 anos é aumentada de, primeiro, é aumentada de 1/3 até a metade se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade. Segundo, de 2/3 é aumentada de 2/3 se o autor é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Parágrafo 3º. Homicídio. Se o homicídio é culposo, pena: detenção de 1 a 3 anos. Aumento de pena. Parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir consequências de seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Parágrafo 5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Um exemplo disso seria
Um exemplo da pessoa que está saindo de sua garagem com seu carro e não consegue observar que o seu filho está engatinhando atrás da roda do carro e então a pessoa passa por cima e mata seu próprio filho dentro de sua garagem. Essa pessoa cai aqui neste parágrafo em que, na hipótese de homicídio culposo, em que não há intenção de matar, ele não estava vendo a criança, o juiz pode deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Parágrafo 6º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. 7º. A pena de feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado, primeiro, durante gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Segundo, contra a pessoa maior de 60 anos com deficiência ou com doença degenerativa que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Terceiro, na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. Quarto, em descumprimento de medida protetiva de urgência prevista nos incisos 1º, 2º e 3º do caput do artigo 22 da Lei 11.340. Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação. Induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação. Artigo 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Pena de reclusão de 6 a 2 anos. Parágrafo 1º. Se a automutilação ou a tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 129 deste Código. Pena, reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta a morte, pena, reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo 3º. A pena é duplicada. Primeiro, se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Pena é duplicada. A pena será duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Segundo, se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa. Se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Parágrafo 4º. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, rede social ou transmitida em tempo real. Parágrafo 5º. Aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. Aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. Sexto, se o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima ou se é cometido por menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129 deste Código. Se o crime de que trata o parágrafo 1º vamos lá no parágrafo 1º. Se o crime de que trata o parágrafo 1º
se o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo, se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, lesão corporal, automutilação, se o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129 do Código. Vamos até ele. Parágrafo 2º do artigo 129. Decreto Nacional, Código Penal. Parágrafo 2º. Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta a morte, reclusão de 2 a 6 anos. Tá. Parágrafo 7º. Se o crime de que trata o parágrafo 2º deste artigo é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio nos termos do artigo 121 deste Código. Se o crime de que trata o parágrafo 2º deste artigo é cometido contra menor de 14 anos, parágrafo 2º, suicídio, se consuma ou se da automutilação resulta a morte. Suicídio, automutilação, resulta a morte. Parágrafo 7º. Se o crime de que trata o parágrafo 2º deste artigo, crime de suicídio ou automutilação, é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente do crime de homicídio nos termos, responde o agente pelo crime de homicídio nos termos do artigo 121 deste Código. Infanticídio, artigo 123, matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após, pena, detenção de 2 a 6 anos. Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento, artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Pena, detenção de 1 a 3 anos. Aborto provocado por terceiro, artigo 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante, reclusão de 3 a 10 anos. Artigo 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante, pena, reclusão de 1 a 4 anos. Provocar aborto com o consentimento da gestante, reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é menor, se a gestante não é maior de 14 anos ou é alienada ou débil mental ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Então, aplica-se a pena do artigo anterior, artigo 125, reclusão de 3 a 10 anos, se a gestante não é maior que 14 anos ou é alienada ou débil mental ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Forma qualificada, artigo 127. As penas cometidas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofrer lesão corporal de natureza grave
e são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Aborto necessário e aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Aborto necessário. Primeiro, inciso primeiro, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Esse é o aborto necessário. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Segundo, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal.